Olá, eu sou o professor Samir Andrade. Agenor Piscine. Esse é o F5 com Vou Passar Online. Esse é um projeto novo que está surgindo da necessidade que percebemos de trazermos à baila temáticas das atualidades, temáticas relativas ao cotidiano econômico, ao cotidiano político, Brasil, Rio Grande do Norte e mundo. Com este programa que nós inauguramos agora, vocês terão sistematicamente temáticas que nós informaremos de maneira concisa, de maneira direta, para que você permaneça sempre atualizado nas principais temáticas que podem ser cobradas em concursos. Bem, a primeira temática que a gente vai trazer é a situação da crise política e econômica na Venezuela, levando a uma crise migratória que atinge diretamente países como o Brasil, a Colômbia, o Peru, por exemplo. E aí o professor Agenor Piscine vai falar brevemente sobre essa historicidade até o atual momento, sobre essa crise que atinge a Venezuela e que tem nos entristecido bastante. Como você me falou, a questão da historicidade, recente pelo menos, onde você teve um governo progressista na primeira década do século XXI, na figura de Hugo Chávez, que reverteu o histórico político venezuelano com sua ascensão ao poder, com respaldo junto ao exército e junto às camadas mais populares, que sempre foram excluídas dessas benesses geradas pela economia petrolífera. Nesse sentido, esse direcionamento inicial da economia, ou parte dela, se impondo internacionalmente, projetando a Venezuela internacionalmente, inclusive, criando problemas geopolíticos internacionais, revertida parte dessa economia para a educação, para as comunidades, para uma mínima, pequeníssima problemática que a gente vai comentar da diversificação econômica, que não teve continuidade desse sonho do socialismo no século XXI, que apesar de vários outros países da América Latina terem se engajado num processo não igual, claro, cada um é sua identidade, criando uma ideia de integração latino-americana própria, regional, de desígnios próprios, o que afronta o contexto do poder internacional. E nesse caso você tinha um sonho de um resgate do chamado bolivarianismo. O bolivarianismo é um movimento que se dá a partir da ideia da libertação da América por Simón Bolívar. Simón Bolívar foi um dos homens mais importantes da geração dele. Foi um líder político da América Latina, um chapetone, um crioulo na realidade, que viveu na América nesse período. Estudou na Europa e quando voltou para o continente americano, ele trouxe as influências do iluminismo, da ideia de república, direito a voto, libertação. Na realidade, Bolívar vai ser diretamente associado à ideia de uma América unida, independente do imperialismo europeu. Genial essa! Resgata, importantíssima essa intervenção do nosso gênio Henrique, para você fazer a ponte entre o sonho de Bolívar e o sonho de Chávez, de uma América bolivariana, e até do mundo subdesenvolvido bolivariano. Exatamente. O qual, após a morte de Chávez, você não tem um legado pleno, que foi talvez um erro aí, né, de não ter sido estruturado plenamente, como eu discordo que é um herdeiro político, o Maduro, nesse sentido, porque ele não vai ter esse respaldo popular. Eu acho que se acreditou na ideia da possibilidade de continuidades, que a pressão internacional se manteve, a pressão das elites internas se manteve, você teve aí os erros dos ditames econômicos, administrativos dessa nova fase, uma aproximação mais repressora do exército, se chocando com o quadro civil que apoiava Chávez, e a queda do preço do petróleo internacional nos últimos anos, especialmente aí pela ação da Arábia Saudita nos últimos 4 anos, pelo menos até esse ano. Então você tem aí a questão do herdeiro político ser o Maduro, né? Ele era o vice, né? Não que ele vá
continuar com um sonho bolivariano, ele se perde no meio do caminho, se perde em suas políticas. A Venezuela pagará um preço muito grande por não ter diversificado suas bases econômicas, exemplos de outros produtores de petróleos membros da OPEP, causando exatamente essa coisa do perder o caminho político, o perder o caminho econômico, impactando diretamente o fluxo migratório e o sofrimento, né, a penosidade econômica das populações mais pobres, que deixaram de ter esse aporte de um governo que tinha um olhar para as bases das sociedades. E aí tem o Brasil como um foco, aí eu chamo a atenção, né? Muitos acham que o Brasil é o principal foco dessas migrações, porém não é. Está chegando por semana cerca de 200, 300 a 500 pessoas cruzando nossas fronteiras, enquanto em direção à Colômbia você tem 2.000 pessoas por semana. Então alerta-se muito para isso. Cuidado, o Brasil é apenas tão somente uma das vias de escape, não é a principal via de escape. E alertar para a coisa de que, para além dos discursos radicais, ultradireitistas ou direitistas, o Brasil tem, do ponto de vista moral, do ponto de vista solidário, do ponto de vista humanitário, que receber essas pessoas. Eu esclareço que, do ponto de vista da lei, do ponto de vista dos acordos internacionais, não há nada que nos obrigue a receber os venezuelanos. Porém, para além dessa não obrigação, nós temos nós temos que ter uma atitude moral, de humanitarismo, de recebermos pessoas que estão em agrura e em sofrimento econômico. Ganha o governo brasileiro, aproveitando para os raros momentos que se elogia, ganha muito a atitude do governo brasileiro, que para além de pressões internas nossas, né, bateu o pé e disse: não vou fechar a fronteira. Ao mesmo tempo, de não fechar a fronteira, pergunta-se, e a política imigratória brasileira atual? Se a gente comparar com as políticas migratórias históricas, que fizeram esse país crescer pra caramba, no período do café, por exemplo, por mais contradições que isso gerou também. Mas a gente sabe que a imigração ela é um elemento que pode auxiliar no crescimento econômico, para além das xenofobias, para além das frustrações dos últimos períodos aí de exceção que vivenciamos também, porque são entidades civis, religiosas, pastorais, que estão fazendo o aporte, a recepção desses desvalidos, digamos assim, econômicos, porque não são refugiados políticos. Perceba a importância da diferença, por favor. Vimos ali, através de Roraima, na divisa fundamental, você tem uma rodovia que liga Manaus a Caracas, né? Então, quer dizer, você tem esse aporte a pé para a região. E como no mínimo você poder daí permitir um up, né? uma ascensão, uma lógica de melhor aceitação. Lembre-se dos haitianos, por exemplo, que eram alocados na construção civil da período da Copa, tinha esse evento, mas como você atrelar uma política de emprego, sendo que você tem uma despolítica de emprego interna também? Essa questão. Talvez a grande questão da temática seja exatamente que as pessoas não param para entender que o Brasil também está vivendo um momento, eu diria, muito crítico da sua economia, do seu momento de oferta de emprego, do seu momento de produção de riquezas. Mas não é isso que vai fazer com que não sejamos humanitários, não sejamos minimamente aceitadores. É uma questão muito complexa do ponto de vista, inclusive, que a gente não só recebe, a gente tem que alocar bem, né? Existem entidades internacionais como a ONU que podem ser acionadas para nos ajudar, né? Falta aí nesse entremeio mais diálogo, falta mais logística, falta mais sistemática da coisa. E ao mesmo tempo, essa visibilidade negativista via midiática oculta outras questões, como os imigrantes de Paraguai, Bolívia, para as oficinas de fundo de quintal de São Paulo, trabalhados como escravos. E uma coisa que não vem sempre à tona, né, na verdade, tá sempre, às vezes, né, vem à tona, mas para além do combate à situação
da situação análoga ao trabalho escravo somente quando é detectado, Ministério Público, Ministério do Trabalho, mas que nós recebemos, continuamos recebendo, continuamos detectando e ninguém debate porque Exato. não dá apego midiático à coisa. Meu amigo, eu sei que esse tema é polêmico e faz o mundo pegar fogo, então vamos apagar essa birosca aí. Bem, essa era a dica de hoje, esse era o nosso assunto para tornar você uma pessoa atualizada dentro e por dentro das profundezas dessas questões que permeiam a política, que permeiam a economia, que permeiam a sociedade do Brasil e do mundo. Um abraço, Profundezas abissais. até a próxima. Idem.